matéria de geografia bíblica, tá? A gente tem esse assunto aí que a gente fala sobre a Palestina, né? A Palestina. E aí a gente vai ter um conteúdo de apresentação. Eu vou falar com vocês aqui, tá? Enquanto não baixa o arquivo que eu estou acompanhando. Bom, então como conteúdo de apresentação, ou conteúdo aí da matéria da Palestina, a gente vai tentar aí passar por alguns assuntos, tá? Como por exemplo, a gente vai ter aí mapa das antigas divisões da Palestina. Então, mapa das antigas divisões da Palestina. Então, é só aí é uma parte mais introdutória, né? Porque quando você estuda aí a Palestina, você vai ver que em determinados momentos da história, um mesmo lugar ele passa a ter outro nome. Então, durante a ocupação, antes da ocupação, né, do povo de Israel na Palestina, tinha um nome. Aí, quando eles ocupam, eles passam a denominar a cada território com o nome da tribo. E aí a gente vai ter o Império Romano, né, denominando também aquela região de uma outra forma. Então, é um mapa aí que a gente vai falar aqui um pouquinho, coisa rápida, um slidezinho só. Localização da Palestina é outro assunto que a gente vai falar aqui. Tá lá se você quiser ir acompanhando aí na, na sua apostila, eu acho que é a página 43, quando vai começar a Palestina. Confirma para mim, por gentileza, irmãos. Página 43. Vê se é isso. Isso mesmo. Né? Tá certo. Então, a página 43. Aí depois nós temos as dimensões da Palestina. Né? Então, a gente vai passar aqui algumas informações para vocês com relação à dimensão, só para você ter uma ideia, não é, da Palestina, do tamanho tão reduzido que é a Palestina. Ela é menor do que o menor estado do Brasil, que é o Sergipe. Então é muito pequeno esse território da Palestina e, portanto, aqui é objeto aí de mais uma vez o testemunho, né, da grandeza de Deus, assim, em guardar o seu povo, né, em que todos que olhem para Israel consigam enxergar que é o Senhor na vida deles, né? Território tão reduzido e com tantos problemas assim de ordem natural, né? Então a gente vai ver que assim é um território muito prejudicado quanto a sua questão física, né? A geografia física ali daquela região. O relevo, então faz parte disso que eu falei agora, né? Então o relevo, você vai ver que é um relevo totalmente acidentado, não é? Um território que além de ser minúsculo, pequeno demais, ainda tem um problema de ser dos altos e baixos. Então, 45% das terras é deserto, só para a gente ter uma ideia. Então, assim, quase que a metade do território do que a gente considera hoje Israel, não é? Vamos colocar assim, Israel é como se fosse 80% do território da Palestina bíblica. Vou repetir, o território de Israel que hoje tem lá é como se representasse 80% de todo o território que era, não é, na Palestina dos tempos bíblicos. Porque a Palestina dos tempos bíblicos vai abranger também a área da Transjordânia, ou seja, a área que hoje é o país da Jordânia, e um pedacinho também de terra mais ao norte. Então, assim, é um território de muitos vales, né, de muitas. Como é que fala? Gargantas, não é? São muitas depressões de terra. Então, assim, é um terreno bem complicado, mas
Quando se tem a bênção de Deus, irmão. Então aí a gente vê a bênção de Deus sobre aquele povo, faz jorrar, né, tecnologia de agricultura para o mundo inteiro. Oh, glória! Fala aí, Luiz. Levantou a mão. Inclusive eu tive. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, meu querido. Inclusive eu tive uma pastora que ela viajou para lá e ela falou a diferença do terreno de Israel pro Egito. Que é como se você estivesse entrando na água pro vinho. Porque no pedaço do Egito é tudo seco, árido, não dá nada, e de repente quando você passa pro lado de Israel parece que o céu muda tudo. E é uma coisa realmente impressionante, que não dá para explicar, entendeu? Aí você vê a mão de Deus naquele lugar, né? Sim, sem dúvida. Eu também já teve um grupo de amigos que foi lá e me relataram isso, né? Na própria, como é que fala? Fronteira, né? A região de fronteira já se tem essa perspectiva assim bem marcante, né? Tanto territorial, né? Quanto até do semblante das pessoas, enfim, a bênção de Deus, né? Ó, eu consegui aqui, irmão. Eu vou projetar aqui, eu vou dividir, compartilhar a tela com vocês. Aí a gente consegue acompanhar aqui melhor, tá? Vamos lá, compartilhar a tela. Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Deixa eu girar aqui para ficar numa posição adequada para mim. Estou. Então, o conteúdo da apresentação tá aí. Mapa das antigas divisões e tal. A gente tá aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pronto. Então, as suas dimensões, seu relevo, seus limites. Então, as fronteiras aí que envolvem esse território, né? Os principais nomes. Então, vou causar uma polêmica e aí a gente só vai explicar isso quando a gente chegar lá, tá, irmãos? Ó, mas se eu falar para vocês que a gente pode dizer que aquele território também, um dos nomes atribuídos a ele, até a própria apresentação fala que é a Palestina, né? Mas, e se eu disser para vocês que existe o território da Palestina, mas não existe palestinos? Ou, aí eu vou explicar melhor, né? Vou falar outra coisa. Ou os que se dizem palestinos não são palestinos. Entendeu? Então, é uma verdade, irmão. E a gente, quando chegar na aula, a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou repetir. É certo a gente dizer que existe o território, e um dos nomes que é atribuído àquele território é chamado de Palestina. Porém, a gente pode dizer que não existem palestinos. Né? Não existe palestino. Ou os que se dizem palestinos não são palestinos. Aí quando a gente chegar lá, a gente fala sobre isso, tá? Então é interessante quando você pega a origem da palavra e vai pesquisar. Se vocês que são muito curiosos, vocês podem ver. Uma das chaves da gente compreender isso é quando se deu o nome Palestina para aquele território. Qual foi a primeira vez que alguém chamou a Palestina e qual foi o motivo? O que motivou aquele território ser chamado Palestina? Mas a gente chega lá, irmão. Vamos lá. Principais nomes, habitantes primitivos. Aí tem um outro habitantes aqui que eu não coloquei na lista, mas são os habitantes vizinhos da Palestina também. Então são os primitivos e também tem os vizinhos. Né? Os primitivos são os originários, aqueles que moravam antes da ocupação dos hebreus ali naquela região. Aí temos aqui, ó, topografia da Palestina, estudo da terra, não é? Topos, descrição da terra, não é? Da Palestina. Então, os montes, os vales, os desertos,
os planaltos, as planícies. Então, toda essa questão que envolve a topografia, a gente vai falar sobre isso. Hidrografia. Então, se a gente já viu que topos é terra, descrição de terra, grafia, hidrografia, estudo das águas, não é, daquela região. Então, aí entra bacias hidrográficas, rios, mares, lagos também. Então, toda essa questão hidrográfica, né, a gente vai falar um pouco. Principais cidades. Eu acho que isso aqui a gente colocou aqui no escopo, mas a gente não vai entrar nisso não, porque demanda um tempo aí a mais. Mas uma das formas de você estudar a geografia está aqui. Principais cidades. E esse último aí, vamos fazer um esforço muito grande para a gente poder falar um pouco sobre Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém tem a ver o quê? Cidade da Paz. Né? Um dos nomes que são atribuídos aí àquela região. Então, Jebus é outro nome que é atribuído àquela região, entre outros nomes que são sugeridos para ela, né? Se me foge a memória, o nome que os nomes que os árabes dão a ela é El-Quds, é K-U-D-S. Então, El-Quds é o nome daquela cidade que eles chamam, né? El-Quds. Na época dos romanos era chamado de Aelia Capitolina. Então tem muito assunto aqui. As portas de Jerusalém, os vales de Jerusalém, as principais características daquela cidade, não é? Os eventos aí em que Jesus ele operou os seus milagres ali. Então tem muita coisa para a gente abordar, tá bom? Maravilha. Bom, vamos seguir aqui, vamos começar então nosso estudo. E aí a gente tem esse mapa, né, que é um mapa que eu comentei com vocês. Fala-se sobre a periodicidade, não é, de os momentos ali, não é, em que em determinado tempo era um nome e depois passou a outro, de acordo com a ocupação, né, de acordo com a governabilidade daquele lugar. Então, vejam aqui, ao tempo dos cananeus, tem-se aqui, ó, vou usar um exemplo aqui. Vou ver se eu consigo rabiscar aqui na tela, só para a gente poder ilustrar para vocês aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, ó, por exemplo, onde se encontra, deixa eu colocar aqui os ferezeus, tá? Vou usar os ferezeus aqui. Ferezeus, ó, não acho que eu não vou conseguir, mas vocês conseguem observar por aqui, né? Ó, os ferezeus, né? Vou colocar os heveus. Os heveus, ao tempo dos cananeus, os heveus ficavam numa parte central, né? Onde mais tarde a tribo de Efraim ela vai conquistar aquele território. Então, os efraimitas vão morar ali naquela região. E que ao tempo dos romanos, esse mesmo território passou a ser denominado aí, olha, é porque aqui nesse mapa, que você encontra em algumas bíblias, ele junta as duas regiões, sendo Samaria e Judéia. Por quê? Porque no mapa aqui fala-se sobre o domínio aí de Pôncio Pilatos. Né? Pilatos ele detinha o poder de duas regiões importantes, que era a região de Samaria e a região da Judéia. Então toda essa parte em vermelho ali era dominado, né? Era a jurisdição aí da tetrarquia que era destinada ali para Pôncio Pilatos. Então, mas aqui você tem duas regiões. E a região central era denominada de Samaria. Tá? Então,
Ou seja, então você tem Samaria em um tempo, no outro Efraim e no outro Eveus. Então, só como exemplo aqui para você perceber. Um fato interessante aqui nesse mapa ao tempo dos israelitas é que você tem a tribo de Simeão. Consegue observar, irmãos? Simeão é uma tribo que fica na região central, ou melhor, a região sul do território ocupado pelos israelitas, mas Simeão, a distribuição da terra, colocou Simeão ao sul. Não obstante Simeão ter recebido esse pedaço, essa porção de terra ao sul, quase que no meio ali de um território que foi destinado a Judá, politicamente, né, politicamente ela vai estar atrelada no futuro da monarquia, quando a monarquia vai ser dividida, politicamente ela vai estar atrelada ao Reino Norte. Então é um fato curioso, não é? Porque mesmo ela estando numa região sul, politicamente ela vai estar atrelada às 10 tribos do Reino do Norte. Então, quando da divisão do reino, vai ficar dois reinos, não é? O reino sul, que é chamado o reino de Judá, e o reino norte, que é chamado o reino de Israel. Então, o reino de Israel vai ter 10 tribos e o reino de Judá, 2 tribos. Quais são as 2 tribos do reino de Judá? Benjamim e Judá. Então, são 2 tribos ali. E aí, geopoliticamente, Simeão está ali, né, no meio ali do reino, né, do território de Judá. Ok, irmãos, eu acho que era só uma explicação aqui para a gente poder, quando for em alguns momentos, a gente vai estar falando daquele território, daquela região geográfica, como o território dos heveus. E em outros momentos a gente fala lá, olha, a tribo de Efraim, o território da tribo de Efraim, que era o quê? O território que era dos heveus. Tá bom? Vamos avançar aqui. Opa. Que houve? Que houve? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos lá, olha só, irmãos. Esse é um mapa que essa parte mais esverdeada aí é a Europa, né? A Europa fica aí nessa região mais ao norte. Aí o formato da bota ali é a Itália, não é? Então o Império Romano, não é? Derivou-se ali desse território que é parecido com uma bota aqui, né? Então os mais antigos aí vão lembrar da Copa da Itália, né? Em 90, que tinha eu lembro muito bem daquela animação que tinha, né? Que a bota dava um chute na bola e era o mapa, o próprio mapa aí da Itália, não é? Bom, então aí que você tem o mapa do antigo, o mapa do mundo antigo, né? Daquela época. Então, quando você olha assim para o mapa, onde estaria Israel, não é? Israel é um pedacinho de terra, né, que eu precisava até diminuir um pouco esse tamanho, a largura, a espessura desse retângulo, porque não dá para pegar o território todo, de tão pequeno que é o território da Palestina, né, que hoje representa aí 80% do território que era da Palestina antiga, é Israel. Então, olha lá, pedacinho de terra. Então, ó, vamos dar um zoom aqui para a gente poder melhorar a nossa vida, né? Então, dando um zoom aqui, a gente tem esse território, que é o território que abrange o território israelense e um pedaço da terra da Jordânia, que é do outro lado ali do Mar Morto, né? Do Rio Jordão. Então, você tem esses territórios aqui em volta
né? Como se o território fosse na ponta dele, não é? É uma ponta triangular. Então é esse território todo aqui, ó. A Palestina, ela abrange essa terra toda aqui. Então, ó, todo esse território aí que seria o território da Palestina dos tempos bíblicos. Vamos avançar aqui, ó. Tem um outro mapa só para fazer essa parte introdutória, né, da região. E aí a gente consegue mostrar para vocês. Ó, então você tem aí o mapa mundi. Você que está com o exame de vista em dia, você conseguiu enxergar, né, Israel ali nessa bolinha aí. Mas aí a gente vai dar um zoomzinho aqui para ver se a gente consegue encontrar. Agora você encontrou nada, né? Você encontrou nada aí. Mas eu vou facilitar a tua vida aqui também, irmãos. E aí eu vou dar um zoom. Agora você também não encontrou, né, irmãos? Pois então, eu vou dar uma seta aqui, ó. Aê! Palmas! Então esse pedacinho de terra aqui, ó, é um território em que você tem Israel, né? Nesse pedacinho verde ali, não, esverdeado, é o território pertencente a Israel e que contempla aí um pedaço que foi a Palestina dos tempos bíblicos. Então, você percebe aqui que esse território, como está lá na introdução, né? A introdução lá do capítulo, ou da página 43, você pode até ler, não é? A gente lê, fazer a leitura desse texto aqui, ó. A Palestina era um ponto destacado no mundo antigo devido à sua situação entre os continentes da Ásia e África e os mares Mediterrâneo e Índico. Então, esse território... Opa, fugiu aqui. Deixa eu voltar. Então, ó, Mar Mediterrâneo, ó. Então você tem aqui... era a esquina do mundo, né, daquela época. Então você tem a região da Ásia, a região da África e a região perdão, a região da África e a região da Ásia, essa parte toda ao norte, não é? E nordeste ali. Então, o norte e nordeste é toda a região asiática e a região da África compõe aí, não é? A porta de entrada seria o Egito ali, não é? Então, esse é o território. Por isso, por essa posição estratégica de estar localizado bem no meio do mundo, né? Era uma posição em que os governantes almejavam ter o domínio dessas terras. Por quê? Porque ao ter o domínio dessas terras, eles faziam o quê? Um controle de quem entrava, de quem saía dessa região. Então, o fluxo de mercadorias, não é? Quem transitava por ali tinha que passar por esse pequeno território, né? E dessa forma, quem governasse ali detinha o poder de comércio, né? O poder de controlar quem entra e quem sai de uma determinada região. Então era um ponto estratégico, né? Para os impérios ali que dominavam aquela região. Seguindo, vamos lá, vamos avançando. O que mais que a gente pode falar ali, irmãos? Deixa eu ver, hein? Será que eu tô indo rápido demais? Não, tá certo, né? Fala lá também na introdução, né, que eles tinham uma influência, né? A Palestina contribui para a história da humanidade com páginas de importância transcendental, fazendo sentir a sua influência até os confins da Terra. Então, algumas coisas até dentro da essência filosófica, né, que vai também aí embasar todas as religiões de alguma forma, né? Então, aquela questão
determinismo, né, o conformismo no destino, a fatalidade como obra imutável, né, é uma das características ali culturais, né, e filosóficas daquela região. Também tem uma aí que muito crente precisa passar por aqui. É o pão-durismo, né, irmão? Ó, vai dar paz, Senhor, principalmente no final do mês. Primeiro com a cara de maracujá, né? Todo enrugado, ou chupando limão, né? Cara feia. E vai dar paz, Senhor, assim, ó. Paz, Senhor, meu irmão. E com a mão fechada. Então, é uma das características ali de influências que se tem. Até os confins da terra você vai ter o desenvolvimento disso. Outra coisa também dentro da introdução do assunto é citada aí: o desenvolvimento dessa história não pode ser devidamente apreciado, correlacionado com o seu cenário geográfico. O nosso propósito é de vermos então seus principais nomes. Peraí, só um minuto que eu vou voltar aqui nessa informação aqui. O desenvolvimento dessa história não pode ser devidamente apreciado sem correlacioná-lo com o cenário, com seu cenário geográfico. Então, para que possamos compreender a dimensão até mesmo atual dos conflitos existenciais ali naquela região, é necessário a gente passar também pela parte geográfica da região, para compreender que alguns dos conflitos ali envolvem questões hídricas, né? Para a gente ver, a gente vai perceber essa questão também. Que mais? Vamos lá. Então é isso. O nosso propósito então é de vermos os principais nomes ao longo dos séculos, a localização, os seus limites, superfície, topografia, planícies, vales, planaltos, montes, hidrografia, mares. Aí tem muita coisa boa para a gente poder desfrutar aqui. Então, vamos começar pelo começo, falando sobre os principais nomes daquela região. Então, eu vou listar todos eles e depois aí a gente comenta sobre cada um deles ali nessa aula aqui. Eu acho que a gente não sei se a gente consegue falar tudo. Isto. Então temos aí Canaã ou terra de Canaã. Né? Canaã ou terra de Canaã. Então, essa terra de Canaã, aí é importante, a importância, irmãos, da gente compreender muito bem essa questão. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma forma aqui de... Não tem. Mas aí você vai anotar isso aí, irmão, que eu acho que isso é importante, tá? A gente precisa compreender quando se fala quem é o povo a qual vai estar se falando em uma determinada referência bíblica. Quando se cita, por exemplo, um cananeu, a gente precisa ver o tempo, quando foi escrito isso, em que ocasião foi escrito, porque aí a gente vai determinar dentro desse nome cananeu o que ele está se referindo. Então existem 3 formas de você compreender a palavra cananeu. Tá? Então o cananeu pode ser conhecido como a naturalidade daquele lugar. Então, ele é natural daquela região de Canaã. Então, quando a gente fala assim, que ele é natural daquela região de Canaã, aí vale todas as tribos que moravam e habitavam ali naquela região. Todos os povos que moravam ali naquela região vão ser chamados de cananeu. Então, vou usar um exemplo, não é? Um morador de Duque de Caxias, de Belfor Roxo, de Nova Iguaçu, a gente pode também denominá-lo de o quê? Morador da Baixada Fluminense. Né? Então, um morador da Baixada pode ser um morador de Duque de Caxias, um morador lá de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Queimados, Japeri. Então, são moradores da Baixada.
Agora, da mesma forma, assim, eu trabalhava lá no Rio, e aí alguém dizia assim, o Weber, ele é morador da região serrana. Então, região serrana é quem? É o cara de Teresópolis, é o cara de Nova Friburgo, e é o cara de Petrópolis, né? Entre outras cidades. Então, quando se fala, é um cananeu, pode ser chamado aquele que é nascido na região de Canaã. Aí você tem um segundo. Aí, se fosse você, eu anotava assim: cananeu. Aí eu coloco primeira setinha. Puf! Naturalidade. Ok? Primeira setinha, naturalidade. Então, pode ser chamado um cananeu todos os moradores naturais daquela região. Segundo, qual a segunda forma de você identificar e falar, olha, ele é um cananeu? É aquele que é originário da tribo de Canaã. Então existia entre várias tribos, como nós vamos ver, né, mais para frente, existia a tribo dos ferezeus, a tribo dos heveus, a tribo dos jebuseus, heteus, amorreus, girgazeus. Então, existia também uma tribo que recebeu um território e o seu território foi denominado o quê? Território da tribo dos cananeus. Lembra lá daquele mapinha que a gente colocou para vocês, ó? Vou voltar um pouquinho aqui só para ilustrar, ó. Então, ó, quando eu falo de tribo, eu estou mencionando isso aqui, ó. Opa. Tem uma hora que ele sai da apresentação, a benção. Calma aí, irmão. Opa. Então, ó, tá vendo cananeus ali, irmãos? Então, os cananeus, eles são... eles recebem uma denominação de uma tribo ali, né? Então, veja aqui, ó. Então, essa tribo dos cananeus, eles compõem aí esse território que fica margeando o Rio Jordão, né? Então, é a tribo do Vale, né? Eles estão ali no Vale do Jordão. Tem um outro território também que eles recebem, que é já na costa do Mar Mediterrâneo. Tá vendo? Você consegue ver aí, irmão? Então, ó, lá no Mediterrâneo, ali na pontinha, era território dos cananeus. Então, aí eu colocaria uma setinha aí na sua anotação, né? Dizendo assim, um cananeu pode ser chamado de aquele que vive em uma determinada tribo. Era a tribo, e aí você coloca entre parênteses aí, tribo específica dos filhos diretos de Canaã. Então, esse território era um território da tribo dos cananeus, que eram filhos diretos de Canaã, né? Então, era tribo específica, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, vocês estão entendendo, irmão? Tudo certo? Tudo certo, tranquilo. Tranquilo, modão. Ok, então já estamos aí no segundo ponto, né? O segundo ponto que Canaã pode ser chamado de naturalidade, nascido de Canaã, como pode ser chamado também da tribo, né? Um território específico destinado à tribo dos cananeus. E o terceiro dependendo de como você vai chamá-lo, né? Da leitura que você vai ser feita, você pode ser chamado assim, aquele que faz parte da descendência de Canaã. Então, pode ser naturalidade, pode ser tribo, e aí envolve território, e envolve também a descendência. Então, dependendo da passagem, você pode ter ali
várias situações ali. Então, descendência também é da linhagem de Canaã, neto de Cão. Então, a primeiro que eu falei lá, que pode parecer a mesma coisa, mas não é. Então, tem a ver com a tribo. E a descendência é a da linhagem de Canaã, neto de Cão. Então, só para ilustrar para vocês, né? Essa questão eu acho que é importante. Então, Canaã ou terra de Canaã, por se tratar da terra habitada pelo o neto de Noé, Canaã, e sua descendência. Então, cabe aí a esse território todo ser chamado, denominado de cananeu, ok? Vamos, aí coloca uma referência aí só para não ficar aqui. Outra coisa que eu acho que é importante, você colocar uma referência aí para Canaã ou terra de Canaã. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 12. Gênesis 13, verso 12. Diz assim, ó, quando Abraão, né, ele vai habitar ali naquela região, aí cita a terra dos cananeus, ó, 13, 12. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então, Canaã ou terra de Canaã. Tem outra referência também. Atos, capítulo 13, verso 19, versículo 19. Atos 13, 19. Não vou ler, mas deixa anotadinho aí também. Vamos para a terra dos amorreus aqui. Não é? Um outro nome que é atribuído. Né? A terra dos amorreus. Amori é um dos filhos de Canaã. Então, amorreus, não é? São os descendentes de Amor. Não é Amor, não, é Amori. Então, os descendentes de Amori passaram a ser chamados de terra dos amorreus. Os amorreus eram moradores das terras ocidentais, ou seja, do outro lado do Jordão. E aí, esses moradores eram tão poderosos naquela região, era uma das tribos mais poderosas que se tinha ali naquela região. E além de ser uma tribo muito idólatra, né? A idolatria perdurou por muito tempo, né? Até mesmo dentro do seio de Israel. Você vai ver, durante até a monarquia, se vê os amorreus ali causando problemas, dificuldades quanto à questão da idolatria. Então, os amorreus, por um determinado momento, por serem muito poderosos, aquela região toda ficou conhecida como a terra dos amorreus, por ser uma terra poderosa, uma terra grande, uma terra moradores que faziam influência, né? Influenciavam toda aquela região, e por isso também ficou conhecida como a terra dos amorreus. Para não ficar só nas minhas palavras, anota aí também Gênesis capítulo 10, versículo 16, que é quando fala de Amori, né? Aí você tem aí a terra dos amorreus. Gênesis 10, 16 e também primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 26. Anotou aí, irmão? Gênesis 10, 16, primeiro dos Reis, 21, 26. Beleza? What is the clock? Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Tá na hora do break, né, irmão? Vamos dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a 5 minutinhos aí, no máximo aí até 8 horas a gente começa, engata aí, ou melhor, 9, né? Até 9 horas a gente volta. Não, 9 horas não. Vamos voltar um pouquinho antes pra gente aproveitar bem o Antigo Testamento, que tem sido bênção aí. Tá bom, irmãozão? Vamos dar uma pausa. Eu vou beber uma água, hidratar. Vou desentupir esse meu nariz que tá me incomodando. E daqui a pouco a gente volta aí.